orando, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Um texto muito conhecido dos irmãos. Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Aproveitando aí que os mais jovens bebam água, tá? Eu peguei esse trauma porque minha mãe sofreu muito durante muitos anos com pedra nos rins. Então, assim, eu vi o desespero dela de grito de dor, então eu procuro me policiar e beber uns 3, 4 litros de água aí por dia. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ela foi curada. Ela tinha 4 pedras no rim e 3 no outro. Um dia, numa oração, depois ela foi fazer o exame, as pedras subiram nos rins dela. E aí eu falei para ela, agora aprende e faça a sua parte, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Irmãos, nós oramos, confiamos na graça de Deus, mas nós devemos cuidar do nosso corpo, que é tempo do Espírito. Qualquer coisa, conversa aí com o outro Rafael, com o pastor Reginaldo, fiscal de açaí. Agora, toda vez que eu como açaí, eu vou lembrar do pastor Reginaldo. Ainda bem que ele nunca me viu num rodízio nem comendo açaí, senão eu ia parar no gabinete uma semana. Acharam, irmãos, amém? Daniel, capítulo 6, quero ler com você uma leitura um pouco mais extensiva, mas tem um motivo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todos aqueles que fizessem algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até do pôr do sol fez todo o esforço para poder livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Para que aí
que a gente vai continuar daqui a pouco, mas para a gente fazer um breve resumo. Irmãos, aqui quando Daniel vai ser jogado na cova dos leões, Daniel já está nos seus 80, 85 anos. Geralmente a gente vê os desenhos de um rapaz sempre novinho, mas aqui Daniel já era um idoso, com mais de 80 anos. Daniel tinha sido levado para a Babilônia lá no capítulo 1, nos seus 16, 18 anos. O Império Babilônico passou, mais de 60 anos se passaram, e agora a gente está no início do Império Medo-Persa. Daniel foi nomeado pela sua bela gestão no governo da Babilônia, e ele se torna um dos 3 homens mais importantes, a qual devia fiscalizar o trabalho dos príncipes, dos sátrapas, para prestar conta ao rei. A Bíblia vai nos dizer que Daniel ele era excelente, ele tinha um espírito de excelência, ele era competente, ele era honesto, de tal maneira que ele se destacou entre os outros 2, e o rei pensava em nomeá-lo sozinho para ser o supervisor de tudo e de todos. E isso despertou inveja, isso despertou ira nos outros homens, e começaram a tramar para destruir Daniel. Daniel suportou o que eu desafio qualquer político dessa nação não suportaria, que foi uma varredura na sua vida. Fizeram uma investigação minuciosa na vida de Daniel e não encontraram absolutamente nada que desabonasse a sua conduta. Nada a qual pudessem acusá-lo diante do rei. E eu acho lindo isso quando eles se reúnem e dizem: a única maneira da gente derrubar Daniel é se a gente criar algo que vá contra o seu Deus. Daniel é para nós um exemplo. Mais do que o livramento, mais do que as suas profecias, Daniel para nós é um exemplo de um estilo de vida, de temor a Deus, de fidelidade, de competência. O cristão ele deve procurar sempre ser o melhor naquilo que ele se propõe a fazer. No trabalho, na escola, na casa. Eu cresci ouvindo isso e eu procurei aplicar isso no meu trabalho. O pastor Silas Malafaia dizia isso quando eu era criança, na época do bigode, né? O Silas Malafaia antigo. E ele falava: ainda que você seja o terceiro carimbador da sua empresa, que você seja o melhor naquilo que você faz. O cristão, irmãos, ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão não é só ir na igreja bater cartão. Ser cristão, eu tenho entendido cada vez mais que ser cristão, ele muda a nossa vida em todas as áreas. Ele muda toda a nossa maneira de se comportar diante da sociedade, diante dos vizinhos. Tudo que a gente faz, a gente deve ser diferente. Daniel e seus amigos, lá no capítulo 1, eles vão se destacar entre os demais. Embora eles estivessem só entre os nobres, entre só a nata da sociedade, mas ainda entre os melhores, eles se destacaram porque o Senhor estava com eles. Se destacaram pela honestidade, pela maneira séria de trabalhar, de se comportar. Eclesiastes vai dizer: tudo quanto vier à tua mão, faça conforme todas as suas forças. Porque para o lugar para onde tu vai, não tem ciência, não tem nada. O cristão ele deve dar sempre o seu melhor. Seja no limpar o banheiro, seja no cuidar da casa, seja na escola. Você tem que dar o seu melhor. Ainda que tenha alguém que tenha uma qualidade acima de você, mas que você dê sempre o seu melhor. Você nunca faça nada de má vontade, nunca de qualquer maneira. Paulo vai dizer à igreja que vocês, servos, ao trabalhar, trabalhem como se estivessem trabalhando para o próprio Senhor Jesus. E Daniel viveu um estilo de vida assim. Daniel viveu uma vida andando com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não porque ele tivesse muito tempo, porque administrar muita gente naquela época, sem internet, sem celular, requeria tempo. Mas, irmãos, aquilo que é importante para a gente sempre vai arranjar tempo. A gente sempre terá tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Se Deus for prioridade na nossa vida, a gente vai arranjar tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos.
Isso é desafiador para nós, não é mesmo? E eu relendo esse texto esses dias, o pastor me chamou para pregar, eu pensando que amor é esse que Daniel tinha a Deus. Que a primeira coisa que ele faz ao ler o decreto é correr para o seu quarto, se pôr de joelhos e falar com Deus. Daniel não sequer cogitou ficar um dia pelo menos sem orar para ver se conseguiria ficar 30 dias. Quando ele leu o decreto, assinado pelo rei, que não tem mais volta, que não tem como revogar, que qualquer homem que pedisse qualquer coisa a um Deus ou a outro homem, seria lançado na cova dos leões, a primeira coisa que Daniel faz é ir para a sua casa, é ir para o seu quarto e pedir ajuda ao seu Deus. Quando as más notícias chegam, quando as situações fogem ao nosso controle, quando a tempestade vem, o primeiro lugar que nós devemos correr é para a presença de Deus. Daniel não pediu uma audiência diante do rei. Daniel não foi chorar e se lamentar. Daniel foi até o seu quarto, se colocou de joelhos e começou a clamar a Deus. O texto vai dizer que os homens foram até lá e viram Daniel orando, e a primeira coisa que eles fizeram foram correndo ao rei contar. E o rei, ao saber disso, ele fica triste, porque ele gostava de Daniel, e o texto vai dizer que ele passa o dia inteiro tentando achar uma maneira de mudar, mas não havia mais como. Depois que o decreto havia sido assinado, ele tinha que ser cumprido. Mas o versículo 16 vai nos dizer algo, irmãos, que é o que eu quero focar nessa manhã. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Irmãos, Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel era extremamente competente. Mas a referência que o rei tem de Daniel, que ele diz para Daniel 2 vezes, em 2 dias diferentes, é: o Deus a quem você serve continuamente, irmãos. Esse é o desafio da nossa vida. Essa deve ser a nossa inspiração. Essa deve ser a nossa motivação. Daniel está com 80 anos, irmão, já é um idoso. Mas Daniel é conhecido, ele chama a atenção do rei por servir a Deus continuamente. Algumas versões vai dizer diariamente, constantemente. Irmãos, se falem isso de nós. Esse é o nosso exemplo, estilo de vida, esse é o nosso modelo. Conforme a mulher sunamita, que conforme Eliseu passava, ela dizia: eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. Que as pessoas possam falar isso de nós, irmãos. Que a gente possa envelhecer assim. Que a gente seja conhecido como servo do Deus Altíssimo. Olha o que o rei diz: Daniel, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você tem trabalhado diariamente, continuamente, desde que eu te conheço, Daniel. Não tem como saber o exato tempo, mas talvez uns 2, 3 anos. Ô Daniel, esses 2 anos que eu trabalho contigo, eu vejo que você é servo de Deus. Eu vejo que você tem se dedicado ao seu Deus diariamente, continuadamente, constantemente. Ô irmão, será que as pessoas que nos conhecem podem falar isso de nós? Quão triste é quando você chega para alguém que é ímpio e você fala: não, porque fulano é da igreja, a pessoa para, arregala o olho, vira para você e diz: fulano?
fulano se converteu agora? Eu falei, não, já tem uns 10 anos. Como certa vez um homem que estava meio depressivo, angustiado, vivia tendo problema, e aí uma vez ele foi no psicólogo, e o psicólogo virou para ele e disse, eu recomendo para você uma religião. Se aproxima de Deus, a fé ajuda. O cara era diácono da Igreja Batista há 15 anos. Eu amo esse silêncio, né? Não é um tipo de mensagem que arranca glória a Deus, aleluia, mas é um tipo de mensagem também necessário para nós crescer. Amém. O Deus a quem você serve continuadamente. E é claro que isso se ajuda a todos nós, para mim principalmente. Essa mensagem, eu acho tremendo que Deus me deu essa mensagem há uns 4 anos na minha igreja, quando uma irmã simples da nossa igreja foi dirigir um culto no domingo de manhã pela primeira vez. E ela leu esses 3 últimos versículos. Eu já tinha lido o livro de Daniel todo, mas essa palavra saltou no meu coração, e desde então eu nunca mais esqueci. Eu sempre falo para ela, você dirigiu aquele culto pela primeira vez, você leu 3 versículos, mas aquele versículo mudou a minha vida. Por isso, irmãos, todos nós podemos ser usados um instrumento na mão de Deus. Está lá em casa, está lendo a Bíblia, aquele versículo te chamou a atenção, compartilha no grupo da igreja, manda para alguém. Quantas vezes eu fui edificado, quantas vezes eu recebi resposta de Deus através de versículos compartilhados na rede social. Rede social pode ser uma bênção, irmãos. Rede social não é só para postar momentos felizes passando, não. Serve como evangelização também. E esse versículo mudou a minha maneira de ver. Irmãos, principalmente aos jovens, estudem pra caramba. Façam doutorado, mestrado, pós, MBA, fale 10 idiomas, seja bem sucedido. Um dia você chega aí na igreja, na porta da igreja com a sua Ferrari, com a sua BMW, não tem problema. Ganhe milhões, seja o melhor na sua profissão, mas que sempre que falarem de você, falem de um homem ou de uma mulher que serve a Deus. De alguém que anda com Deus, de alguém que vive uma vida com Deus. De alguém que pensa em Deus, que trabalha em Deus todos os dias. De alguém que, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. De maneira que quando chegar o teu aniversário, ou quando alguém for falar de você, quando alguém for fazer uma declaração sobre você, seja impossível falar de você sem falar do seu Deus. Quando as pessoas lembrarem de você, ela automaticamente associa você ao Deus a quem você tem servido. Amém. Que essa seja a nossa motivação, que essa seja o nosso estilo de vida. Alguns tempo atrás, meu pastor postou lá no grupo da igreja o falecimento de um irmão, eu até mandei mensagem para ele no privado. Ele falou, não, você não conhece, o irmão já tem alguns anos que saiu da igreja, mas eu fiquei comovido com tanta declaração no grupo. Tanta gente falando bem daquele irmão, tanta gente falando que foi abençoada por aquele irmão. E quando eu vi aquilo, eu estava no trabalho e falei, meu Deus, é esse legado que eu quero deixar quando eu partir. E daí, irmãos, que quando você morrer, o teu nome não vai sair no jornal. E daí que quando você morrer, não vai entrar aquela musiquinha da Globo, interrompemos o nosso plantão para anunciar. E daí? E daí que você não vai ter as honrarias que a Rainha Elizabeth teve, desde que você seja um homem de Deus. Isso será muito mais importante, irmãos. Porque quando a gente chegar naquele grande dia, a gente vai ver grandes homens de Deus que foram nada nessa vida. Porque quando você vai estudar a história de missões, você vai ver homens que saíram dos seus países para ir para a Índia, para a China. E ao morrer, eles foram enterrados debaixo de árvores sem nem ao menos ter seu nome escrito lá. São os missionários desconhecidos, mas que deram o seu sangue, que deram a sua vida. E o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor é poderoso e fiel para recompensar naquele grande dia. E daí que os homens não nos conheçam, irmãos? E daí que não falem bem de nós? E daí que nos desprezem justamente por ser crente? Eu aí procuro acompanhar um pouco o meio acadêmico.
porque vou me formar agora em História, e eu vejo os caras lá, às vezes, fera, com doutorado, mestrado, um monte de artigo publicado, aí vai o Zé que vem lá ridicularizá-lo porque eles são cristãos. Não, o cara tem mestrado, mas crê na Bíblia, que cara porcaria, não ouçam esse cara engana vocês. Aí tu vai ver o currículo do cara, o currículo de quem está criticando, mas por quê? Porque é cristão. Pô, tu dizer que é cristão no meio da história, irmão, isso é complicado. Mas e daí que nos ridicularizem desde que Deus nos conheça, irmãos? 2 Timóteo 2,19, o selo de Deus permanece sobre isso. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que invocam o seu nome. O Senhor nos olha, o Senhor nos conhece, o Senhor ouve a nossa oração. Porque o texto continua, vamos para o versículo 20. Novamente, quando ia se aproximando da cova dos leões, chamou a Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel confiava no seu Deus, porque Daniel passou uma vida andando com Deus. Paulo vai nos dizer em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a vida cristã é uma maratona, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é desafiadora. Continuar crendo, ano após ano, é desafiador. Às vezes as pessoas se questionam, né? Nós nos questionamos, será que eu tenho fé? Às vezes a gente se questiona, e eu entendo que a gente deva buscar os milagres, claro, a cura, Deus continua curando, irmão. Deus continua agindo, Deus continua usando seus profetas, mas é o maior sinal de fé. É diante de todo o cenário atual caótico do mundo, nós continuarmos confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por que Deus permite que o seu servo inocente seja lançado na cova viviana? Por que Deus permite que os seus servos inocentes sejam lançados na fornalha ardente? Por que Deus permite que o seu servo inocente, que não quis tocar na mulher do seu Senhor, vá para a prisão e fique mais de 2 anos preso? Mas o que nós aprendemos de todas essas histórias é que o Senhor é soberano e que Ele usou todas essas coisas para a glória dele. Aleluia! Que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E crer nisso, ainda que as coisas fujam do nosso controle, é uma das maiores demonstrações de fé que nós podemos dar. É amar a Deus quando vai tudo bem. É reconhecer que não é o nosso braço, não é o nosso esforço, mas que é a graça de Deus que nos abençoa, que é a graça de Deus que nos prospera, que é a graça de Deus que nos livra. Mas também quando as coisas vão mal, é continuar crendo que o Senhor é bom e que Ele continua no governo de todas as coisas. Quando a má notícia chega, é isso que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. É isso que faz de Davi um homem extraordinário. Uma vez meu pai me falou isso na cozinha de casa e nunca mais esqueci. Meu filho, muitas das vezes a gente fala que Davi era um adorador extraordinário porque ele dançava, porque ele tocava. Mas eu acho que a maior demonstração de Davi é quando ele recebe a notícia que seu filho recém-nascido morreu. E o texto vai dizer que a primeira coisa que ele faz é entrar na casa de Deus e adorar a Deus. Você adorar o Deus que acabou de matar seu filho, Deus falou para Davi que ele ia levar a criança por causa do seu pecado. É duro, não? Você ir se culpar e adorar o Deus que acabou de levar o seu filho. Isso é ser um adorador extravagante. É quando as coisas vão mal.
Quando a gente pede algo a Deus, Deus não dá. Teve um pregador aqui recente, uma terça-feira, que falou sobre isso. Você ora, crê e Deus te abençoa. Depois você ora, crê, com a mesma fé e Deus não faz. Mas ainda assim, nós cremos que Deus continua no controle do programa. Aleluia! Daniel creu que o Senhor, o seu Deus, era poderoso para livrá-lo. Daniel não murmura, Daniel não se volta contra o Senhor, Daniel confia no seu Deus, o seu Deus. Irmãos, Atos 3, Pedro e João indo para o templo, todos conhecem essa passagem. Quando aquele paralítico olha para Pedro achando que vai receber uma moeda, e Pedro e João olham e dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. É claro que o milagre é extraordinário, mas o que também sempre me chamou a atenção é a ousadia, a intrepidez, a autoridade deles poderem dizer: o que nós temos, nós te damos, Jesus. Nós temos Jesus para te dar, levanta e anda. Que nós tenhamos Jesus para dar para as pessoas, irmãos. Que nós tenhamos Jesus, que nós tenhamos uma palavra de fé, de ânimo, de salvação, para dar para as pessoas que estão lá fora se perdendo, irmãos. As pessoas que estão sem ânimo, sem expectativa, sem esperança. As pessoas que estão indo para o inferno. E mais do que um discurso motivacional, irmãos, não reduzam o Evangelho de Cristo a palavras de motivação, irmão. Mais do que papo de psicologia, de pedagogia, é Jesus que muda a vida das pessoas. É Jesus que transforma, é Jesus que liberta. Mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. Lembra? Lá em Atos, quando os filhos do sacerdote foram expulsar o demônio, e o demônio deu uma surra neles. Eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, era Jesus certo, né? Jesus, Paulo, pregador. O demônio vira para ele e diz: Jesus, eu conheço, Paulo, sei quem é, vocês quem são? Andar com Deus, irmãos, é a melhor coisa que pode nos acontecer nessa vida. Se você puder um dia ler, pesquisar sobre a história de um homem, eu esqueci o nome dele, mas ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Porque ele contrabandeava Bíblias para os países comunistas, ali pós-Segunda Guerra Mundial, quando o comunismo se espalhou pela Europa, e você vê a Bíblia ser cristão, era punido com morte. E ele, certa vez, ele estava numa estrada indo levar um monte de Bíblia. O porta-mala do carro dele estava lotado de Bíblia. E quando ele chegou, estava tendo uma blitz, não tinha como voltar. O soldado mandou ele encostar, foi atrás, abriu o porta-mala, olhou e mandou ele embora. E o cara que estava com ele ficou abismado com aquilo. E quando ele foi parado pelos soldados, a única coisa que ele teve tempo de dizer foi: Jesus. E quando ele foi embora, ele relatou essa experiência dizendo: quando você se acostuma a mandar longas cartas, né? Na época não tinha internet, né? Longos faxes, longas cartas para Deus, o dia que você precisar mandar um breve bilhete, ele vai te ouvir. Se entrar algum homem ali que eu não conheço, falar: vai ali para o metrô que vai ter alguém que vai te entregar um negócio ali, eu vou? Agora, se meu pai me ligar e falar: meu filho, sai da igreja, vai para o metrô e fica lá até a hora que aparecer alguém te procurando, eu vou. Porque eu conheço meu pai. Se o meu telefone tocar agora um número desconhecido, eu não atendo por nada. Mas uma única vez nesses 15 anos, eu estava numa igreja participando de um debate, o telefone tocou, eu vi, era minha esposa. Eu dei para o pastor da igreja, que era meu amigo, e falei: atende, por favor. Porque minha esposa sabe que eu estou pregando. Para ela ligar é algo muito importante. E a importância é que ela esqueceu que eu ia pregar e que eu ia saber onde eu estava. Mas o pastor atendeu, porque a minha esposa eu pago tudo, a minha mãe eu pago tudo. Mas um desconhecido não. Quando você vive uma vida com Deus, lembra do que ele disse para Satanás? Jó capítulo 1: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal. Que essa seria a motivação
motivação da nossa vida, que essa seja a motivação da tua vida, Jó. Aleluia. Porque eu acho lindo que Abraão é chamado amigo de Deus. Mas o que eu acho mais incrível é que não foi algum autor da Bíblia que deu esse título. É o próprio Deus. Que quando vai dizer para alguém que me falha a memória, diz: Abraão, meu amigo. Aleluia. Você vê como às vezes a nossa percepção do Evangelho está equivocada, irmãos? Que Deus nos ama, que Deus nos abençoa, que Deus nos prospera, mas tem muita coisa mais tremenda na Bíblia para a gente buscar do que ouro e prata. Porque Abraão foi muito rico, mas você ser chamado de amigo de Deus, irmão. Você imagina o próprio Deus descer para te defender? Lembra quando Miriam e Arão tramaram uma rebelião contra Moisés, se levantaram contra Moisés? Moisés não precisou falar nada, irmãos. Deus desceu e disse: sai com Miriam e Arão para fora da tenda que eu quero ter uma conversa. Deus chega para Miriam e Arão e diz: olha só, se eu falo com alguém do povo, já botou um chifre para derrubar, né? Se eu tenho falado, eu falo através de sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés, a quem eu falo face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Não é bom isso que vocês estão fazendo. Na mesma hora Deus saiu e deixou Miriam leprosa. Quem teve que orar por Miriam? Moisés. Irmãos, ande com Deus e você vai ver que Ele vai lutar as suas terras. Mas isso não é uma técnica de uma oração, isso não é uma técnica de um dinheiro que você dá, isso é um estilo de vida. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus abençoou. Vamos terminar, falta 4 versículos para a gente terminar o texto, a gente já vai se encerrando. Versículo 24, para você não pensar: os leões não comeram Daniel porque eles estavam sem fome, porque eles eram vegetarianos. Versículo 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Amém. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, essa é a parte bonita, esse é os loucos. Mas isso tudo só é possível porque no capítulo 1, quando Daniel e seus amigos chegam a Babilônia, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Há um grande problema dentro da igreja evangélica hoje, dentro de algumas pseudas igrejas e pseudos pregadores, que eles querem te dizer que você pode viver no pecado e desfrutar da bênção de Deus. Que você pode satisfazer a sua carne e ter a presença de Deus. Que você pode fazer o que você quer lá fora, porque Deus te ama e Ele vai te dar tudo o que você quer, porque nada muda o amor de Deus pela sua vida. Isso é uma grande mentira. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus é fiel para aqueles que são fiel para com Ele. Daniel decidiu. Eu acho isso lindo, porque o texto não diz que Deus pediu para Daniel, que Deus falou para Daniel. Daniel tomou essa decisão no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Aleluia. Ele decidiu ser fiel ao seu Deus, num ambiente totalmente hostil, levado para sua terra, nova cultura, nova língua, novo nome. Agora Daniel está numa cultura politeísta, com apenas 16, 17 anos, mas Daniel sabia quem ele era e sabia quem era o seu Deus. 16, 14, 64 anos se passam. E aí Daniel vai parar na cova dos leões. Mas aí o rei diz: o Deus a quem você serve continuamente, que ele te livre. Que ele te
para si. Porque ele andou com Deus. Se você ver a história dos homens de Deus na Bíblia, você vai ver que muitos foram ricos, outros não. Muitos tiveram grandes vitórias, outros foram maltratados. Mas o que você vai ver que todos têm em comum é que todos andaram com Deus. Aleluia. E que todos desfrutaram da presença de Deus e da bênção de Deus. Domingo passado nós tivemos a homenagem aos pastores. E é claro que ser pastor é muito difícil. Mas também tem seus benefícios. Porque qual é o maior benefício? É andar com Deus e desfrutar da bênção de Deus. Pergunta a algum dos pastores da igreja se eles renunciariam ao ministério se voltariam atrás. Não é fácil, irmão. Ligar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, é claro que é difícil. Mas você desfrutar da presença de Deus é o maior presente que nós podemos ter nessa vida. Ser conhecido de Deus. Falar com Deus, irmãos. Tantas pessoas darem tudo para ter uma audiência diante de um político, diante de um juiz. Mas você pode, no seu quarto, falar com o Criador de todo o universo. Não, já parou para pensar nesse privilégio, irmãos? Você pode falar com aquele que controla a história. O provérbio diz que o coração do príncipe é como um rio na mão do Senhor, que ele inclina para onde ele quer. Às vezes vai estar quando precisa de uma resposta que depende dos outros. Eu gosto sempre de citar esse texto a Deus, dizer: Senhor, o coração de fulano está nas tuas mãos, tu inclina para onde tu queres, Senhor. Você acha que é os políticos do Brasil que estão no controle dessa nação? Que são os juízes do STF que estão no controle dessa nação? Que é o teu patrão que manda na tua vida? Não, irmãos. Porque o Senhor muda as coisas assim, um piscar de olhos. Numa noite Deus destruiu o império da Babilônia e botou o rei Medo-Persa no trono. Numa madrugada, a morte de Daniel virou na morte dos seus inimigos e na prosperidade de Daniel durante o reino. Irmãos, o Senhor faz o que Ele quer, como quer, como quer. Por isso, o maior privilégio da nossa vida é trabalhar para esse Deus. Trabalhe para Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, antes a vossa obra terá uma recompensa. O maior privilégio da nossa vida é trabalhar para o Rei dos Reis. Como o Billy Graham, quando foi convidado para ser embaixador americano, ele disse: eu não posso, eu tenho algo mais importante para fazer. E aquela prepotência americana que a gente conhece, o presidente americano vira para ele e diz: o que pode ser mais importante do que ser embaixador dos Estados Unidos da América? Eu sou embaixador de Cristo. Spurgeon diz, eu amo essa frase: meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer outro lugar. Ser servo de Cristo vale mais do que ser rei do maior império desse mundo. Trabalhar para Deus é uma recompensa maior do que qualquer coisa. Jesus certa vez disse: porque qualquer que vir após mim precisa me amar mais do que seu pai, sua mãe, do que campo, deixar tudo. Pedro vira e diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Jesus disse: 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Essa é a nossa motivação. É por isso que suamos, é por isso que damos a nossa vida, é por isso que abrimos mão dos prazeres dessa vida, porque são muitos irmãos. Não, se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. É claro que o mundo tem coisas boas para te oferecer, mas Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas Tiago diz que depois que o salário consegue dar luz, ele dá luz à morte. A conta chega. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Essa é a nossa motivação. Essa é a nossa aspiração. É por isso que andamos com Deus. É por isso que almejamos ser um homem de Deus. Vocês jovens, a vida passa muito rápido. A vida é como um vapor, conforme diz Tiago. Hoje a gente existe, amanhã somos jogados ao fogo como uma erva que se levanta e murcha e seca. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia. Trabalhe para Deus.
vocês possam envelhecer sendo um homem, uma mulher de Deus. Que possam dizer de você, aí, ele tem servido a Deus continuamente. E você vai desfrutar das bênçãos e do privilégio de andar com Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.